Olá pessoal, o nosso conteúdo é a Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica. Nós precisamos entender primeiro o que significa a denominação, protestante. Algumas pessoas ainda chamam de maneira errada o cristão, que não é católico e nem é espírita, chamam de crente ou de evangélico. Na verdade, a denominação correta para essas outras vertentes cristãs que não são católicas é protestante. Quando é que surge a igreja protestante? Durante 16 séculos, a Igreja Católica Apostólica Romana foi a única igreja cristã do mundo. Ela surge no ano 1 e vai perdurar até o ano de 1517, que é no século XVI. Como é que tudo isso acontece? Acontece a partir de um reformador, de um primeiro reformador, chamado Martinho Lutero. Lutero, alemão, começa a identificar, como professor de teologia que era, começa a identificar várias contradições dentro da prática dos clérigos. Ou seja, ele começa a encontrar várias contradições entre aquilo que a igreja pregava para aquilo que de fato a igreja fazia. E ainda mais, ele começou a identificar dentro dos ensinamentos da igreja questões que não estavam fundamentadas na Bíblia. O que Lutero faz a partir daí? Lutero começa a questionar a posição da igreja e decide levar esses questionamentos até o Papa. Na época, o Papa era o Papa Leão X. O Papa, ao ficar sabendo das denúncias, vamos colocar assim, de Martinho Lutero, ao invés de ficar satisfeito com o posicionamento daquele monge e tentar resolver reformando a sua igreja, ele começa uma perseguição a Lutero até o ponto de excomungá-lo, ou seja, de expulsá-lo da igreja. O que vai acontecer com Lutero a partir daí? Lutero vai ser, vamos dizer assim, ele vai ser protegido pelo príncipe da região na qual ele vivia, na Alemanha, e vai ficar um tempo recluso. Nesse tempo recluso que Lutero fica, até mesmo se protegendo da Inquisição, que poderia condená-lo e levá-lo à morte, ele consegue traduzir a Bíblia do latim para o alemão. E isso vai ser, claro que, uma grande inovação para a história do cristianismo. Mas antes disso, quando o Papa fica sabendo das denúncias de Lutero, ele vai realizar um grande feito. Que feito vai ser esse? Lutero vai justamente denunciar todas aquelas práticas que ele considerava errada pelos cristãos, pelos membros da igreja. Ele vai denunciar escrevendo as 95 teses. Ele escreve as teses e finca esse documento na porta da igreja em Wittenberg, na Alemanha. Alguns de seus alunos, no curso de teologia, conseguem retirar esse documento e graças à prensa, criada por Gutenberg, naquele processo de renascimento cultural, vai fazer várias cópias das teses de Lutero e ela se propaga pela Europa, chegando inclusive às mãos do Papa, que mais uma vez vai ficar muito revoltado, com a insistência de Lutero em denunciar os problemas da igreja. Dentre essas denúncias e esses problemas, Lutero falava sobre a simonia. O que é a simonia? A simonia é uma corrupção que acontecia comumente dentro da igreja, que era, na verdade, a cobrança para que as pessoas, os fiéis, pudessem ver relíquias ditas sagradas, como, por exemplo, eles alegavam que um espinho que eles colocavam para exposição era o espinho da coroa de Cristo. Cobrava-se para ver crânios defendendo a ideia de que aquele crânio era de São João Batista.
primo de Jesus e a pessoa que batizou Jesus, né? E as pessoas pagavam para ver essas relíquias, tanto aos colecionadores, como príncipes, reis, duques, como também a própria Igreja Católica. Também existia dentro da simonia a negociação de cargos eclesiásticos, né? De cargos para membros da igreja. Outra coisa que Lutero denunciou demais foi a venda de indulgências. Para quem não sabe o que são indulgências, indulgência é perdão. E na época, a Igreja Católica comercializava papéis, documentos, defendendo a ideia de que eram perdões, né? Bispos saíam para vender, monges vendiam indulgências às pessoas, alegando que ao comprar aquele documento, né, timbrado lá pelo Papa, eles estariam comprando a sua própria salvação, ou seja, o seu lugar no paraíso. A pessoa não só poderia comprar a própria indulgência, como poderia comprar, inclusive, o perdão para um parente que já havia morrido. Imagine, você tem um parente que morreu há 10 anos e você tem dúvida se ele está no céu, no inferno, no purgatório, e você decide, para garantir, comprar uma indulgência em nome daquele parente. E ao comprar, ao pagar, você já estaria salvando a alma daquele seu parente do purgatório ou do inferno e a jogando direto para o céu, para o paraíso. Observem que, além disso, Lutero ainda identificava a interpretação da Bíblia, que só era possível pelos membros da igreja, já que a Bíblia só existia em latim e as pessoas não tinham como ler, consequentemente, não tinham como fazer sua auto-interpretação. Elas iam para a missa, os padres de costas para o povo, né? Para os fiéis, e de frente para o altar, lia a Bíblia em latim e depois interpretava para as pessoas da maneira que ele bem quisesse. Que maneira seria essa? Da maneira que a igreja considerava apropriada para manter o povo alienado, claro, e também continuar arrecadando dinheiro por parte dos fiéis, né? Dos fiéis. E aí a gente tem Lutero. Então, a partir de Lutero, surge essa igreja chamada de luterana, por causa do seu reformador, Martinho Lutero, e vai ser a primeira igreja protestante do mundo. Em seguida, um outro reformador vai surgir, um francês chamado João Calvino. Calvino, como eu acabei de dizer, era francês, né, teólogo, porém a França sempre foi um país extremamente católico apostólico romano. E Calvino, como outras pessoas que se chocavam com o pensamento da Igreja Católica na França, foi perseguido. O que Calvino faz? Ele sai da França e vai para a Suíça, para Genebra. Lá, Calvino começa a levantar, né, ideias e começa a divulgar essas ideias dentro daquela sociedade. O que vai acontecer? O que mais deixava Calvino, como é que a gente pode dizer, inculcado? O que deixava Calvino pensativo? Primeiro que ele foi muito influenciado pelas ideias de Lutero, né? E depois, porque Calvino começou a levantar um questionamento que ninguém havia feito, né? Na verdade, uma ideia. Para Calvino, as pessoas não eram salvas pela fé, não eram salvas pelas ações. Calvino traz uma ideia, né, muito radical, né, para a época, inclusive, a ideia da predestinação. Para Calvino, as pessoas eram predestinadas por Deus, ou seja, cada um, ao nascer, já tinha o seu destino escrito por Deus, e isso seria imutável. Então, você ir para o céu ou para o inferno independia das suas ações, mas sim, estava tudo nas mãos de Deus. Logo, com essa teoria, Calvino consegue
uma quantidade, né, de seguidores, de fiéis a essa crença. Por quê? Porque coisas como a usura, né, que é o acúmulo de riqueza, coisas como ganhar dinheiro, né, cobrando juros exorbitantes em cima de produtos, né, emprestar dinheiro a juros, essas coisas a Igreja Católica e a Luterana condenavam. Mas se você parar para pensar, é a base da burguesia. A burguesia, como sendo uma classe de comerciantes, vivia do lucro. Não só do lucro, como também do acúmulo dessas riquezas. Resultado, a burguesia começa a encontrar em Calvino uma nova ética protestante. Ou seja, uma nova ética para sua fé, né? E uma explicação, um acolhimento para essa classe que agora, na igreja calvinista, eles não se achavam mais tão diferentes e pecadores como eles se achavam na igreja católica e na igreja luterana por praticarem a usura. Aí vem um terceiro reformador, que é o último reformador dessa nossa aula, que é Henrique VIII, rei da Inglaterra. A história de Henrique é simples. Primeiro, a Inglaterra era católica, né? Católica apostólica romana. Henrique era um rei muito importante, casado com a rainha Catarina de Aragão. Porém, Henrique era muito insatisfeito com esse casamento, pois sua esposa ainda não havia lhe dado um filho homem, seu sucessor, e já com uma idade avançada, Catarina não poderia mais ter filho, e aí Henrique decide pedir permissão ao Papa para se separar de Catarina, casar com outra mulher, que seria Ana Bolena, que já era sua amante, e tentar ter um filho homem, né, para que ele tivesse um sucessor, já que era seu sonho. É claro que o Papa diz não, porque a Igreja Católica não aceita o divórcio para aqueles que casaram de fato na igreja, né, aos olhos de Deus, só a morte pode separar, e ele pensa e decide reunir os nobres da Inglaterra e faz um acordo com esses nobres, que se ele conseguisse, né, fundar, vamos dizer assim, a sua própria igreja, a igreja inglesa, por isso anglicana, que as terras e as posses, né, da Igreja Católica dentro da Inglaterra seria dividida entre esses nobres. Na hora, ele consegue adesão e ele consegue também que eles assinem o ato de supremacia, dando a Henrique VIII o aval para que ele funde a igreja inglesa, a igreja anglicana, onde este não só seria rei, ou seja, chefe político, como também ele seria chefe religioso. A igreja anglicana, até hoje, é a igreja oficial, né, da Inglaterra, tendo na sua atual rainha não só a representante, né, política mais importante de uma monarquia parlamentar, como também ela é chefe da igreja inglesa. Então eu espero que vocês tenham gostado e espero que tenham compreendido um pouco desse assunto que é tão importante e também tão curioso, que é o surgimento da igreja protestante. Tchau, tchau!